tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Tava conversando com a Dani ontem, né? E comentei que a gente está aqui todo dia acompanhando vocês, mas a gente não teve a oportunidade ainda de falar com vocês e saber um pouco mais sobre os atores dessa peça. Então eu queria que você começasse a entrevista contando um pouco mais de você. Bom, sou a Vera, sou atriz. E é engraçado que tem uma curiosidade assim que na verdade eu nunca pensei em ser atriz, né? Nunca quis ser atriz, isso nunca fez parte do meu universo. Eu era uma menina que viajava muito pelo interior, eu gostava sempre de ficar a cavalo pelos campos. E aí, quando eu estava no colegial, eu sempre viajava, né, para sítio, para fazenda. Eu fiquei aqui em São Paulo e uma amiga me convidou para ir assistir o curso que ela estava fazendo, era um curso de teatro. E eu falei, Juliana, eu não vou, eu não gosto de teatro, eu gosto um pouco de cinema. Aí se passou uma semana, na época a gente não tinha TV a cabo nem nada, eu ficava vendo literalmente sessão da tarde. Aí na segunda semana eu falei, quer saber, eu vou assistir esse curso da Juliana. E fui, ela fazia um curso no Teatro Tuca, e eu cheguei lá, e aí o diretor, que era o professor, hoje é um amigo, colega, ele falou, não, você não vai ficar aí na plateia não, você vai subir aqui no palco com a gente. E eu subi no palco e era um exercício muito lúdico, assim. Eu lembro que ele pegava um chapéu e falava, esse chapéu pode ser o quê? Pode ser uma bolsa, pode ser um guarda-chuva, pode ser um gatinho. E eu lembro que eu subi naquele palco e fiquei encantada com essa ludicidade, com essa brincadeira toda. E acho que eu devia ter uns 17 anos na época que isso aconteceu, e a sensação que eu tenho é que eu nunca mais desci desse palco. Porque aí de lá para cá eu fiz bastante teatro, eu fui de uma companhia chamada Bendita Trupe durante 9 anos. Fiz uma época bastante publicidade, fiz alguma coisa em TV, algumas participações poucas em cinema. Depois eu fui para locução ainda, e hoje eu estou entrando, né, estou arriscando na dublagem. Então foi uma coisa meio por acaso, mas assim, a minha vida e a arte é uma coisa só, é totalmente amalgamada, assim, sabe? É uma coisa só. Conta um pouquinho pra gente como que você veio parar aqui, como que foi o contato com o Jairo e com a Cláudia também, para essa peça. Então, eu conhecia já a Cláudia, porque a Cláudia, ela trabalhou com essa companhia, com a Bendita Trupe, num esquema que era processo colaborativo, onde o autor estava dentro da sala de aula e escrevia o texto junto com os atores, a partir de improvisação e tal. E aí eu conheci a Cláudia numa das peças que a gente fez. Depois, quando eu saí dessa companhia, a gente teve um pequeno núcleo, que a gente fez uma peça chamada Cegas, e essa peça tinha um pouco assim do que a gente faz hoje aqui, né? Porque também era um pouco inspirada no Jacques Tati, e eram 3 atores e a gente quase não falava. Era muito físico e a gente tinha uma cama sonora e a gente fazia toda a peça em cima dessa cama sonora. Então, se você... Não tinha muito improviso, sabe? E a gente fazia uma pesquisa de linguagem, era bem interessante. Então eu já conhecia a Cláudia. O Jairo também já conhecia, é um amigo. A gente teve vários projetos que acabaram não acontecendo ainda, né? Mas a gente fez, o que a gente fez? A gente fez Satirianas. Enfim, o Jairo desses amigos que a gente sempre tem projeto, tem vontade de trabalhar junto. E aí eles me chamaram, eu me lembro, acho que foi no final do ano que eles me chamaram, o trabalho já estava acontecendo, né? Já tinha esse núcleo que era a Dani, o Vitor, o Jairo, a Cláudia e o Otávio, que é o produtor, e me chamaram para uma reunião, né? O Jairo que me convidou. E eu cheguei e adorei, especialmente porque eles já tinham feito um brainstorm do tema, do que falar, já tinha, acho que o nome Desigual, e eu fui numa reunião na casa do Vitor e eu adorei conhecê-los e gostei muito, sobretudo, do tema, assim, porque quando você trabalha muito tempo numa companhia, quando as pessoas se juntam, elas se juntam para fazer uma coisa que é a cara de todo mundo, que é uma coisa comum.
Aí, conforme vai passando o tempo, no meu caso, por exemplo, foi isso, né? A gente fez uma peça chamada Os Colegas, todo mundo muito empolgado, queria falar sobre isso, a gente não tinha dinheiro, foi fazendo. E aí a companhia foi crescendo, a gente foi conseguindo um edital, um dinheiro aqui, um dinheiro... E aí a coisa, ela entra num ritmo que é difícil você, dentro de uma companhia, de um coletivo, digamos assim, você poder falar o que você quer. Você acaba falando assuntos de outras pessoas e tal. E essa questão da singularidade sempre foi uma questão para mim. Hoje em dia, inclusive, eu acho que está muito assim, sabe, a alteridade é um problema. Então, uma opinião diferente da sua é um problema. Você tem que escolher o time A ou o time B. Se você é do time A, você é contra tudo do time B, ou vice-versa. E você tem que ter um posicionamento. E eu nunca acreditei muito nisso, assim, porque eu me identifico muito mais com pessoas do que com grandes coletivos. Então, sei lá, do partido tal, do time tal, eu gosto desse. Sempre acho estranho essas ideias de falar porque os americanos, porque... Acho que o artista, né, assim, ele se interessa pela particularidade, né, e pelo material humano, e isso é interessante. Então, de uns tempos para cá, eu venho muito nessa busca de quem eu sou e para onde eu estou indo, porque se a gente larga a mão, a gente vai com a manada e aí danou-se, né? É engraçado que quando eu comecei a minha trajetória, eu tinha um nome artístico. Eu comecei a fazer teatro, os meus pais não queriam muito que eu fizesse teatro. E aí eu resolvi mudar o meu nome. Então, tinha um nome de uma amiga da minha tia que chamava Vera Vilela, que era Vilela. Eu achava lindo, né? Falava, VV, que coisa maravilhosa. Aí fiquei em dúvida entre o Vilela, que era dessa tia, e o Vieira, que era da minha avó. Achava bacana VV. Aí fiz um bolão com os meus amigos. Ganhou Vera Vilela. E eu usei Vera Vilela durante 16 anos. E toda vez, assim, sei lá, ia assinar um contrato, por exemplo, estava com alguns amigos e todo mundo olhava e falava, Vera Barros Bonilha, quem é, né? Aí eu sempre falava, não, Vilela, meu nome é artístico. Sempre tinha um texto muito bem elaborado para explicar o nome artístico e tal, e para mim fazia sentido. E aí passou um tempo e um belo dia, falei, gente... Realmente, né? Não, acabou a história. Não tem mais. Agora é Vera Bonilha. Eu sou Vera Bonilha, eu tenho que ser eu tenho que me assumir. O que foi um problema, na verdade, um problema para os outros. Para mim estava tudo ótimo, né? Porque a minha história era... Então, se você dá um Google no Vera Bonilha, é muito recente, né? Todo o meu trabalho é Vera Vilela. E os produtores de elenco, tinha muita gente que nem me conhecia, né? Por Vera... A maioria, né? Na classe artística, Vera Bonilha não existia. E aí eu fiz parte dessa companhia Bendita Trupe uns 9 anos. Passou um tempo e eu fui fazer uma nova peça com eles, quando juntou 2 companhias, e a diretora falou para mim, Vera, já era Vera Bonilha, tinha uns 2, 3 anos, ela, Vera, mas vamos voltar ao Vilela, né? Porque é melhor, é o Vilela. Eu falei, não, vamos ficar no Bonilha. Então, não sei, assim, essa é uma questão para mim, sabe? A singularidade, a autenticidade, né? E essa peça, ela fala disso, assim, ela fala... A gente no começo falava que era uma peça infanto-juvenil, mas eu acho que é para todas as idades, assim, porque sempre a gente tem que se questionar, se perguntar para onde eu estou indo, o que eu acho, o que eu realmente penso disso, porque senão... Né? A gente é levado constantemente por opiniões e por gostos e vontades que a gente, na verdade, não fecha totalmente com aquilo. E enfim, aí conheci a Dani e o Vitor. Foi super legal, eles são muito fofos, eu estou adorando trabalhar com eles. E... Enfim, curti. A gente, a princípio, estava meio assim, não sabia como que a gente ia tocar esse projeto, era um projeto de vontades, a gente até então não tinha, como não tem nada assim, efetivamente, e aí pintou a oportunidade de vir para cá. E eu, no começo, fiquei um pouco assustada com a ideia de filmar os ensaios, porque é tudo tão incipiente, né, de muita exposição. E, enfim, eu acho que está correndo super bem, a gente esquece das câmeras
E é branco, né? Eu adoro, porque sala de ensaio é tudo preto, né? E muitas vezes não tem nenhuma tomada, né? Então aqui é tudo claro, é branco, a gente vê os movimentos, tem tudo, tem Wi-Fi, tem tomada, tem cabo, amplifica o som, é incrível. Então está sendo super bacana. Conta um pouquinho mais pra gente como está sendo esse processo de ensaiar em um espaço diferente, assim, que tem esse cubo que delimita o espaço. Quando a gente chegou aqui, a gente viu esse cubo, a gente falou, não, a gente tem que tirar esse cubo daqui, né? E aí o Jair falou, não, vamos deixar o cubo aí, né? A gente faz, e o cubo meio que ele encaixou, assim, a gente está achando que o cenário vai ter que ter o cubo, né? Assim, é como se fosse dentro de uma caixa, né? Eu tenho essa impressão que a gente está dentro de uma caixa. A gente meio que usa um pouco fora do cubo como coxia, mas não sei se vai ser isso. A gente pegou bem do começo mesmo, né? A gente chegou com o texto pela primeira vez, está lendo. Por exemplo, ontem o Vitor não conseguiu chegar, então aquela coisa que a gente sabe que acontece mesmo. O fulano não chegou, então tem dias que rendem, tem dias que não rendem. E no começo eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, acho que a gente tinha que ir para lá mais para frente, né? Passando os corridos, mostrando, né, com uma demanda. Então, no começo, isso me assustou, assim, não ter a coisa e pegar a coisa tão incipiente. Mas eu acho que a brincadeira é essa, você pegar o processo de criação, assim, da onde vem, da onde surge a ideia, o que vai mudando. E então, isso é muito legal, assim, poder expor, mas sem se preocupar também com essa coisa das câmeras. E aí a gente acabou tendo a Cláudia dentro da sala de ensaio, digamos assim, o que é um luxo, né? Porque raramente a gente tem um autor junto. E para o autor, quando a gente muda o texto, que a gente fala assim, esse texto não tá bom aqui, essa frase, eles não gostam muito, né? Então aqui é legal que parte da Cláudia. Então, por exemplo, mesmo as primeiras cenas, tem coisas que na primeira semana ela já mudou frases, aí outro dia ela chegou, não, vamos inserir mais 2 cenas de trabalho para o Vitor e tal, então ela vai acompanhando junto. Então isso é legal, porque é um pouco do processo colaborativo sem ser aquele processo colaborativo tradicional. Acho que a convivência com a equipe é ótima, assim, a gente adora vocês. E essa coisa da câmera, não sei, é estranho no começo, né? Mas agora, assim, depois que a gente começa a ensaiar, entra o som, mexe, volta, vai, você entra totalmente, assim, eu esqueço completamente. Estou ensaiando para me ver, não consigo me ver. Difícil. Você assiste depois? Então, eu não consigo. Eu assisti já todas as entrevistas, eu assisto os outros, mas o nosso ensaio eu ainda não consegui, mas eu vou ver. Porque tem isso, né? Assim, a câmera pega coisas que às vezes a gente acha que a gente está fazendo e não está fazendo, ou às vezes a gente acha que a gente faz um negócio, né? E não tá. Quando você vê, você fala, não está fazendo. Ou, por exemplo, não é para fazer tal coisa. Não estou fazendo, você está fazendo. Então, revela muita coisa. E tem essa câmera que é aberta, né? Que você consegue ver o grupo, né? Não é porque geralmente quando a gente fala em câmera, né? Câmera é recortado, é close, é plano americano, você escolhe, né? E aqui é aberto, é totalmente exposto, né? Eu estou ensaiando, mas eu vou me ver. Até o fim eu vou assistir. Maravilha, Vera. É isso. Legal, muito obrigada. obrigado. Não, imagina, eu que agradeço. Valeu. Foi?